Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa, hoje com a lição 83 de Um Curso em Milagres. Quero dar muito boas-vindas também aos novos inscritos no canal e a quem está chegando a todo momento, toda hora. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de Um Curso em Milagres. E como estudante eu me disponibilizei a estar aqui todos os dias ao vivo no Instagram. Depois eu edito esse vídeo e mando para o canal do YouTube. Me disponibilizei a estudar junto com vocês, porque enquanto eu ensino, eu aprendo. Jesus ensina que é assim que a gente mais aprende, é ensinando. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que às vezes para quem está todos os dias essa introdução toda pode parecer um pouco cansativa, mas eu sei que vocês também são compreensivos, sabem que a gente não tem como voltar para casa sozinho, então quanto mais irmãos estiverem com a gente nesse estudo, mais rápido a gente vai voltar para casa, né? Então, hoje temos algumas pessoas aqui. Não sei daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 5 anos, quem vai estar ouvindo, muitas vezes caindo nessa lição como a primeira, né? Então, por isso é importante essa introdução, essa apresentação, que eu preciso me apresentar, né? Porque às vezes eu esqueço de me apresentar, esqueço que futuramente vai ter mais irmãos assistindo às aulas e de repente pode cair numa e ficar perdido, não saber quem eu sou, meu nome, quem é essa que tá falando aí de Um Curso em Milagres, né? Então, assim, eu sou uma estudante, como todos, e estamos aqui para aceitar a nossa própria expiação, treinar juntos, porque assim a gente tem mais força. E eu queria dar 2 recadinhos para vocês aqui hoje. Eu tenho umas cartinhas aqui, lembra que eu falei para vocês na lição 82 que eu tava olhando as cartinhas do baralho Miracle Choice? Então esse aqui, pena que sai ao contrário no Instagram, na câmera frontal. Mas é um baralho totalmente baseado num curso em milagres. É como se fosse um tarô e ele traz muitas mensagens muito lindas para que a gente possa olhar para dentro e refletir. Então hoje no final da nossa aula eu vou tirar uma cartinha pra gente refletir numa das mensagens que sair aqui, tá bom? No final da aula eu tiro. E eu não sei se vocês já conhecem o canal no Telegram do Grupo Mera. O Grupo Mera é quem fez, né, a tradução de Um Curso em Milagres. E eles têm um grupo no Telegram em que a Maria Amélia, até a Ing, que é a minha professora, que tem um grupo de estudos, eu estudo com ela. Então, de vez em quando, eles lá no Telegram, eles respondem algumas perguntas de alguns alunos. Isso é muito bom, porque traz exemplos do nosso dia a dia, assim, sabe? Então, é muito legal. Então, vocês procurem lá no Telegram, só busca Mera, bem como se diz, Mera, e adicione o Grupo Mera lá, que vocês vão ter acesso às respostas dessas perguntas. Mas eu achei muito interessante essa pergunta de hoje e eu achei que eu deveria sentir de compartilhar com vocês, tá? Então, essa aluna, ela diz que ela é empreendedora, tá? Ela fala do caso dela, que ela entrou num projeto de empreendedorismo e o resultado vem só com muito trabalho e um volume grande de trabalho, né? Então, ela inicialmente tinha um propósito de ter liberdade financeira, né? Batendo essas metas do trabalho, né? Mas com o Um Curso em Milagres, ela parou de ver sentido nessas metas. Quem já não entrou nessa confusão de níveis aí, com o trabalho aqui no mundo? Até mesmo eu, como terapeuta, fiquei pensando, eu não sou um curador curado.
Eu não sou um curador curado. Como é que eu vou continuar trabalhando com terapia se eu não tô curada ainda, né? Então, isso também foi uma das coisas que eu fiquei muito confusa. E vou dizer que ainda tô, mas tá melhorando, tá? E aí, com essa questão, melhorou, clareou ainda mais as minhas dúvidas. Então, ela diz que com o 100 parou de ver sentido nessas metas, e de que qualquer forma, mas que de qualquer forma ainda é a única fonte de renda hoje que ela tem. Então, ela daí passou a procrastinar o trabalho por ter ficado confusa. O motivo que fazia ficou confusa com o motivo que fazia ela agir, né? Que era, enfim, as metas aqui no mundo, né? Então, ela vê tudo isso que é coisa do mundo. Então, ela pergunta: como posso ressignificar essa atividade de acordo com as ideias de Um Curso em Milagres? E a Maria Amélia respondeu. Então, vamos começar reformulando sua pergunta, porque nada do que fazemos aqui no mundo das formas, no mundo separado, pode ser ressignificado de acordo com as ideias do curso. Pense que o propósito de tudo é que muda. O propósito de tudo que a gente faz aqui é que muda. Se eu fizer tudo aqui com o propósito do Espírito Santo, muda tudo. Entendo que as coisas vão perdendo o valor que antes dávamos a elas, isso é normal. Mas não se esqueça de que enquanto acreditamos estar aqui em um corpo, temos muitas necessidades. O que Jesus ensina, olha essa parte que é importante. O que Jesus ensina é que sua independência financeira pode significar segurança. Sim, a independência financeira pode significar segurança pra gente, enquanto a gente não confia em Jesus. Enquanto a gente não confia plenamente em Jesus, a gente ainda busca segurança na liberdade financeira, ou em um relacionamento, ou num cargo. É nisso, nessas coisas externas, que a gente encontra segurança ainda. Então, enquanto a gente sente segurança nessas coisas, tudo bem. Desde que a gente faça tudo que tem que fazer com os propósitos do Espírito Santo. E ela ainda diz aqui: nenhum de nós que pensamos estar em um corpo, confiamos totalmente em sua mensagem. Ninguém que está aqui num corpo confia totalmente na mensagem de Jesus. E está correto trabalhar e ganhar dinheiro para a sua segurança e paz, enquanto essa necessidade vai sendo sanada. Enquanto a gente acredita que isso é o que nos dá segurança, tudo bem, a gente continua trabalhando para ganhar dinheiro, né? Enquanto a crença nessa necessidade das coisas externas vão sendo sanadas, tá? É um trabalho conjunto. Continua fazendo. Continua tomando remédio enquanto as tuas crenças equivocadas vão sendo sanadas. Então está correto, entre aspas, trabalhar e ganhar dinheiro para a sua segurança e paz, enquanto essa necessidade vai sendo sanada. Os meios para isso vão perdendo o status de ser ou não ser do mundo, de ser ou não ser bom ou ruim. Aos poucos eles vão perdendo sentido, se é bom, se é ruim, começam a ser neutros. Eles passam a ser percebidos como meios úteis, mas nem mais nem menos importante, apenas úteis. Se você acredita no produto que você vende, no serviço que você vende, né? No que você faz, enfim, qualquer coisa que seja,
Se você é dona de casa, dono de casa, entende? Se você acredita no que você faz, pode procurar estratégias que não violentem seu bem-estar, nem a sua paz, né? Nem ou tragam a sensação de sacrifício, tá? Procure estratégias que não te violentem e não te tragam a sensação de sacrifício, nem tirem a paz da sua mente, nem te deixe numa situação que você se sinta culpado. Quanto mais a gente treinar a mente, mais a gente vai se dando conta das coisas que nos faz sentir culpados, incomodados, aflitos, que não nos trazem, não nos deixam, tiram a paz da nossa mente, né? E aí isso você consegue ficando mais atento às mensagens que vêm do ego. Porque de repente o ego te diz assim, para que fazer isso? Você não diz que esse mundo é ilusório? Bem coisa do ego, né? E o Espírito Santo não, o Espírito Santo diria, nesse mundo você crê que seja necessário ganhar dinheiro. Ok. Com um propósito no qual todos ganham, eu ajudo você nessa atividade. É isso que o Espírito Santo diria. Enquanto você acredita que precisa, eu te ajudo. Dê a sua mão e vamos juntos. É como se Jesus e o Espírito Santo dissessem, dê a sua mão e vamos juntos, porque comigo a sensação de sacrifício dada pelo julgamento de ser ou não de acordo com o que o Sen ensina, do que a mensagem de Jesus ensina, tudo pode ser útil para praticarmos o perdão ensinado no curso. Então podemos nos lembrar de que estamos sempre no lugar certo, sabendo que o Espírito Santo ou Jesus nos guiam para a percepção que eles têm de tudo e de todos. Lembrando disso, deixamos aos poucos de ouvir a fala do ego sobre se algo está ou não de acordo com a mensagem de Jesus, com a mensagem de Um Curso em Milagres. É isso. Muito legal, né, gente? Essa resposta a essa pergunta aí da nossa irmã, da nossa colega. Então, eu indico para vocês muito esse grupo do Telegram, do Grupo Mera, porque sempre vem uma pergunta para uma questão, para uma dúvida, para um conflito que todos nós aqui passamos. Então, os nossos queridos professores que já estão nessa jornada há bastante tempo, tanto a Ing quanto a Maria Amélia, assim, são estudantes. A gente nunca deixa de ser estudante de Um Curso em Milagres, né? Mas eles são estudantes e professores há 20 anos, né? Então, eu me sinto gatinhando ainda. E é muito legal esse grupo, então procurem lá no Telegram, tá bom? E a gente vai, então, para a nossa lição do dia. E a gente faz aquele nosso momentinho, aquela pausa, aquela respiração mais profunda. Damos um passo para o lado. Nos disponibilizamos a aprender a mensagem de hoje da melhor maneira possível. Tiramos o ego de lado e deixamos que Jesus entre com o que Ele quer que a gente pense, o que Ele quer que a gente fale, com o que Ele quer que a gente aprenda hoje, enfim. O Espírito Santo tem uma mensagem para nós hoje, com certeza. Um treino bem para o que a gente está precisando hoje, com certeza. Então, palavras nem são necessárias, né, gente? Hoje a gente sabe que as palavras não têm nenhum significado. O que tem significado realmente é essa entrega, esse silêncio interno, onde a gente está totalmente disponível a desaprender tudo.
e aprender esse novo jeito de Jesus. Vamos lá então? Então vamos revisar essas ideias hoje. Lição 65 e 66. A minha única função é a que Deus me deu. Não há nada mais. Eu não tenho nenhuma função senão a que Deus me deu. Esse reconhecimento me libera de todo conflito, pois significa que não posso ter metas conflitantes. Com um só propósito, estou sempre certo do que fazer, do que dizer e do que pensar. Todas as dúvidas têm que desaparecer no momento em que reconheço que a minha única função é a que Deus me deu. E vê só se não tem tudo a ver com essa pergunta e essa resposta que eu li agora para vocês aqui. Tem tudo a ver, porque se a gente estiver em paz, né? Na certeza de que a minha única função é a que Deus me deu e que enquanto eu acredito que eu tô aqui num corpo, Jesus e o Espírito Santo vão me guiar, eu não vou ter dúvida e nem conflito se tem a ver com a mensagem de um curso em milagres, se não tem a ver com a mensagem de um curso em milagres. Porque eu sei que eu tô sendo guiada. Então, eu estou contente de estar onde Ele quer que eu esteja. Lembra daquela oração? Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Então, tudo que a gente faz aqui no mundo, a gente entregar para que o Espírito Santo nos use como instrumento de comunicação para os propósitos dele. Não importando o que a gente está parecendo fazer aqui no mundo. A nossa função é perdoar. Quem não tem diariamente, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, se você é dono de casa, é pai de família, mãe de família, quem não tem o dia todo oportunidade de perdão? O tempo todo. A única razão da mente certa para estarmos no mundo. Então, de novo, vou falar de novo aqui essa frase. Nossa função é perdoar. A única razão da mente certa para estarmos no mundo. Não estamos aqui para salvá-lo, para ganhar um monte de dinheiro, para criar uma família feliz, para ter um corpo saudável ou para viver 150 anos. Lembrar disso vai remover o conflito, porque acreditar que nossa função é externa inevitavelmente vai entrar em conflito com nossa função interna. De percebermos que nada externo é importante. Apenas a mudança de pensamento trazida pela mudança de professores. Então, o que a gente estava falando lá naquela questão lá da aluna? Que realmente, enquanto a gente achar que a nossa função externa, que a gente acredita que qualquer coisa externa é o que nos vai trazer segurança, tudo bem, continua. Porque é assim, ó. De novo eu vou falar com vocês naquela linguagem que a gente falou outro dia em outra lição. Quando a gente está fazendo uma transição de sistema, de software numa empresa. A gente geralmente, né? Vou dar um exemplo para vocês de um sistema para... Um exemplo de sistema de escritórios de contabilidade, por exemplo, assim. Quando o escritório de contabilidade vai trocar o software, ele não pode simplesmente tirar todo o software antigo, desinstalar, tirar tudo e colocar um software novo na mesma hora. Não pode. É feita uma transição. Então, eles vão fazendo algumas atividades ainda no software antigo, coisa que tem prazo para entregar, enfim, um monte de coisas que não tem importância aqui, mas... Então, eles vão fazendo uma transição, vai colocando e tirando, colocando e tirando, colocando e tirando, entende?
até que toda a transição esteja completa. Então, o que a Maria Amélia falou lá naquela questão é isso. Enquanto a gente ainda acredita que a nossa segurança vem de coisas externas, ok. Enquanto a gente está fazendo essa transição de ver que não é nada externo que nos traz segurança. O que nos traz segurança é confiar em Jesus, confiar no Espírito Santo e reconhecer a nossa natureza invulnerável. E isso se faz na mente. E é toda essa nossa transição. É a transição que a gente está fazendo. A transição toda do sistema de pensamento do ego para o sistema de pensamento do Espírito Santo. E é natural essa transição. Tudo bem que a gente ainda acredite que a situação financeira é o que vai nos trazer segurança, enquanto a gente ainda não acredita totalmente em Jesus. A gente lembrando que a nossa única função aqui é perdoar, quando a gente lembrar disso, a gente vai remover o conflito. Porque acreditar que nossa função é externa, inevitavelmente vai nos deixar em conflito. O conflito resulta também de querermos estudar esse curso e voltarmos para casa, ao mesmo tempo em que ansiamos por ser seu grande professor, ou aparentemente mais humilde, seu devotado estudante, enquanto ainda desejamos as dádivas do especialismo. Dinheiro, fama, poder e amor. Então, é esse conflito que a gente fica. Mas é natural, porque essa transição faz isso com a gente. A gente ainda está naquele caminho de transição, então é normal, não se cobrem, não se culpem, porque é normal, tá? Então a gente, de repente, ainda está em conflito, né? Que a gente quer ser aparentemente mais humilde, ser o mais devotado estudante, né? Que a gente quer estudar esse curso, que a gente quer voltar para casa, mas a gente ainda tá achando que a nossa segurança tá no dinheiro, tá na fama, tá no poder e no amor especial, né? Nesses casos, nós consideramos uma meta externa tão importante, se não ainda mais, do que uma interna, estabelecendo o conflito que era a meta do ego desde o início. No entanto, esse curso vai terminar com o conflito, não exacerbá-lo, e o único propósito da mente certa para o mundo externo, uma vez que o fizemos, é para que ele seja o espelho que nos mostra a escolha que fizemos internamente e anteriormente, né? Só então nossas mentes, a verdadeira fonte do conflito, podem ser curadas. Como explica a próxima passagem do capítulo 24. Não te esqueças de que o mundo serve apenas para curar o Filho de Deus. Esse é o único propósito que o Espírito Santo vê no mundo e, por conseguinte, o único que ele tem. Até que vejas a cura do Filho como tudo o que desejas que seja realizado por esse mundo, pelo tempo e por todas as aparências, não conhecerás o Pai nem a ti mesmo. Pois usarás o mundo para o que não é o seu propósito e não escaparás às suas leis de violência e morte. A cura é, portanto, o único propósito são para o mundo, uma vez que o fizemos como uma expressão do nosso ódio de Deus e de Cristo. Nosso novo professor muda seu propósito. O mundo se torna um veículo para nos mostrar, primeiro, que nós temos uma mente, e segundo, a decisão do ego que tomamos dentro dele.
Agora, a decisão certa é inevitável. E estamos certos do propósito do perdão conforme a dúvida vai desaparecendo. Ó a transição. A minha percepção disso, vamos voltar lá. Então, todas as dúvidas têm que desaparecer no momento em que eu reconheço que a minha única função é a que Deus me deu, né? E a minha percepção disso não muda a minha função. Isso não me dá uma função diferente daquela que Deus me deu. Qualquer situação que eu acreditar que está perturbando minha paz não tem efeito sobre a minha mente certa. Dito de outra forma, nada que eu percebo como externo tem o poder de mudar meu propósito de perdoar. Não importando as reações do ego a uma situação, já ia dizer uma ilusão, mas é a mesma coisa. Não importando as reações do ego a uma situação, minha função permanece interna, gentil e pacientemente guardada para mim por Jesus. E o Kenneth diz que a gente pode se recordar da nossa situação, da citação anterior, dessa adorável passagem no texto, Jesus ecoando seu papel gentil e paciente como nosso professor. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles e os tenho conservado para ti, na radiância perfeita que lhe és própria. Uma passagenzinha do capítulo 5. Apesar das trapaças do ego, não podemos perder. Então, as gritarias do ego, a bateção de pé do ego, nada funciona. A pirraça do ego, nada funciona. Nossa insanidade não tem efeito sobre a sanidade interior, nem sobre nossa função sã de perdão. Que eu não use isso para justificar uma função que Deus não me deu. Que as minhas percepções equivocadas, que eu não use minhas percepções equivocadas para justificar uma função que Deus não me deu. Que eu não use uma situação externa como um meio de justificar a crença de que existe algum propósito em minha vida, além de desfazer o sistema de pensamento do ego. O mundo fica mais do que feliz em cooperar com o plano do ego. Afinal, o ego fez o mundo para cooperar, provendo-nos com uma oportunidade após a outra de justificarmos nossos julgamentos e mágoas. Nossa percepção de que temos sido injustamente tratados. Uma injustiça que pode ser remediada apenas pela nossa resposta defensiva, em alguns momentos até agressiva. No entanto, nos é dito 2 vezes, no capítulo 6 e no capítulo 30. A raiva nunca é justificada. Eu nunca estou transtornado pelos motivos que eu acho que estou. Lembra também dessa parte? Restaurar a paz à mente é nossa única responsabilidade. E o reconhecimento desse fato feliz é o cerne da nossa função de perdão. Agora, estamos indo já para a nossa lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Quem não se vê feliz quando perdoa verdadeiramente? Feliz e em paz. Então é uma coisa só. A minha felicidade e a minha função são uma só. Isso é assim porque nossa felicidade não resulta de nada no mundo. Nem da independência financeira, nem de um casamento feliz, nem de filhos lindos, amorosos e saudáveis.
Assim como a nossa infelicidade não vem de não ter dinheiro, de não ter um casamento que a gente considera de, de propaganda de margarina. Né, gente? Não é assim. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade não depende de coisas externas. Agora a gente já sabe disso. E eu sei que ainda a gente sabe muito mais intelectualmente do que realmente algo natural para nós. Mas faz parte, mais uma vez, da nossa transição. Lembrem-se de que as leis do especialismo nos dizem que nossa felicidade vem do corpo, do nosso próprio ou do de outra pessoa, ou de qualquer coisa externa. Isso, novamente, tem que produzir conflito, porque a felicidade só pode vir quando liberamos nossa culpa. O efeito alegre do perdão. Então tá tudo conectado com o perdão. A alegria, a felicidade e a liberação da culpa, o desfazer da culpa, tudo é desfeito no mesmo instante. No entanto, se nós pensarmos que existe prazer no mundo, vamos inevitavelmente estar em conflito. Isso certamente não significa que deveríamos nos sentir culpados por ainda buscarmos prazeres corporais, mas apenas que deveríamos estar cientes do que estamos fazendo. Esse não é um curso em sacrifício ou em desistir do que sentimos ser importante, mas é em nosso aprendizado. É um curso para o nosso aprendizado. Como Jesus nos instrui perto do fim do texto, de que desistir do mundo é desistir de nada. E, portanto, não existe sacrifício envolvido. Portanto, ao mesmo tempo em que Ele está nos pedindo para desistirmos de nada, está nos ajudando a reconhecer que tudo aqui é nada. Só então poderemos realmente desistir do mundo. Mais uma vez, gente, que incrível que tá tudo isso aqui conectado com aquela questão. E eu tava aqui pronta para entrar na aula e entrou aquela mensagem do Telegram e me veio assim na mente, vou olhar para ver se tem alguma coisa que seja importante compartilhar com o pessoal hoje. E aí tá tudo conectado. Olha se Jesus não tá com a gente nesse treino. Sempre, o tempo todo. Tem tudo a ver. Então não é para ter sentimento de sacrifício, de que a gente tenha que desistir das coisas externas que nos trazem alegria, que nos trazem sensação de segurança, enquanto a gente acredita que isso nos traz segurança e que nos traz alegria. Mas a gente tem que estar ciente que a gente, durante esse treino, a gente vai fazendo essa transição do sistema de pensamento e que quando a gente sentir segurança em Jesus, que a gente acreditar de verdade na mensagem dele, a gente vai ver que a gente não precisa de nada externo para sentir segurança, alegria. Não é que a gente vai desistir das coisas que a gente ainda acredita que precisa aqui, né? É o mesmo que não negar o corpo, porque se a gente cortar o dedo vai doer, vai sair sangue, né? Não é para negar essas necessidades aqui, mas enquanto isso a gente vai fazendo essa transição. E que não pode ter sacrifício envolvido quando a gente está realmente conectada com a mente certa ou com os pensamentos do Espírito Santo de Jesus. Se a gente está sentindo sensação de sacrifício em algo, a gente está sendo orientado pelo ego. Portanto, de novo, até não sei se eu já li essa parte, mas eu vou repetir. Portanto, ao mesmo tempo em que ele está nos pedindo para desistirmos do nada, já tinha lido, está nos ajudando a reconhecer que tudo aqui é nada. Só então poderemos realmente desistir do mundo. Isso é, mais uma vez, a transição.
Então, essa passagem do capítulo 30, ele diz: abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Se a gente ainda sente sacrifício abrir mão de qualquer coisa no mundo, é porque a gente ainda não está pronto para abrir mão disso. E ok, tá tudo bem. No momento que a gente estiver pronto para abrir mão, seja do que for, vai ser uma transição natural. A gente não vai nem perceber, a gente não vai sentir sacrifício nenhum. Eu mesma, assim, eu sempre, quando eu era mais nova, eu era festeira, baladeira, meu Deus do céu. Meu Deus, uma festa pra mim era muito festeira, muito. Pelo desespero da minha mãe. E hoje em dia eu não vejo mais aquele prazer, aquela necessidade de ir pra festa, de ir pra balada. Pelo contrário, para mim hoje sacrifício seria ir numa festa daquelas que eu ia, entende? Então eu me desapeguei da necessidade disso de uma maneira muito natural. Eu não precisei dizer, agora eu estou me tornando espiritualizada, agora não posso me dar esses prazeres mundanos de estar indo embalada. Não. Tanto que de vez em quando até tem um barzinho que a gente gosta de ir, que tem música ao vivo e a gente come alguma coisa, que de vez em quando eu vou e eu gosto de ir, né? Mas se eu não vou, não me faz falta também, né? Mas quando o convite surge, a situação surge e eu estou afim, estou inspirada, eu vou, mas eu não vou me sentindo culpada. Ai, eu não devia estar aqui. Meu Deus, agora tomei um gole de cerveja, não devia estar tomando, entende? Eu não sinto mais esse sacrifício. Não sinto o sacrifício de me desfazer dessas necessidades, de jeito nenhum. Então, Jesus fala aqui, né? Abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Na verdade, é porque tu nunca o quiseste. Que felicidade buscaste aqui que não tenha te trazido dor? Que momento de contentamento não foi comprado ao preço amedrontador de moedas de sofrimento? Por que será que as pessoas começam segunda-feira já dizendo, chega sexta-feira? A alegria não tem nenhum custo, a alegria verdadeira não tem custo. Ela não precisa que chegue sexta-feira para acontecer. Ela é o teu direito sagrado e aquilo que tu pagas não é felicidade. Adianta-te no teu caminho através da honestidade e não permitas que as tuas experiências aqui enganem em retrospectiva. Elas não estavam livres do amargo custo e de consequências sem alegria. Esse é um curso em abrir os olhos para que possamos entender o quanto o que nós pensamos, sentimos e fazemos se encaixa no plano de expiação de Deus. Tudo que desejamos do lado de fora pode servir a um propósito santo, se deixarmos o Espírito Santo nos ensinar seu verdadeiro significado. Portanto, para repetir esse ponto importante, perceber que nossa felicidade não vem do externo não deveria nos fazer sentir culpados. É uma afirmação que meramente nos ajuda a perceber que nossas vidas inteiras são baseadas no conflito. E dessa compreensão vem o fim do conflito e o raiar da verdadeira felicidade. Todas as coisas que vêm de Deus são unas, vêm da unicidade e têm que ser recebidas como uma só. O cumprimento da minha função é a minha felicidade, porque ambas vêm da mesma fonte. O ego tenta nos separar de Deus e do nosso ser,
na mente e depois nos fazer, então ele tenta nos separar na mente e depois nos fazer acreditar que nossa felicidade e função repousam fora de nós, no corpo. Uma vez que entendemos o princípio de unicidade, no entanto, tudo fica claro. O contraste é gritante entre esse princípio e como vivemos nossas vidas, que são caracterizadas pela separação, diferenças e eventos distintos. Nós nos sentimos bem em alguns dias e mal em outros, bem com algumas pessoas, mas não com outras, bem com algumas pessoas em alguns momentos, mas não em outros, e assim por diante, né? Nossa experiência nunca é unificada, pois tudo é governado pela aderência ao princípio do ego de um ou outro. Meus interesses e os seus são separados. Se eu ganhar, você perde. Se eu perder, você ganha. Jesus nos ajuda a perceber que o retorno à unicidade viva de Deus é por refletirmos seu amor, o que fazemos ao perceber cada pessoa através das lentes dos interesses compartilhados. E eu tenho que aprender a reconhecer o que me faz feliz, se quero achar a felicidade. O propósito dessas lições é ensinar o que nos faria felizes. Temos visto repetidamente que a felicidade não está no preenchimento de algo externo, pois isso é meramente transitório. Jesus nos pede para aplicarmos então a ideia dessa lição como segue. Isso não pode separar a minha felicidade da minha função. O que me faz feliz. Lembra no outro parágrafo que ele diz: eu tenho que aprender a reconhecer o que me faz feliz? E isso não pode separar a minha felicidade da minha função. A unicidade da minha felicidade e da minha função permanece inteiramente inalterada por isso. Como na lição anterior, somos solicitados a reconhecer que qualquer forma de transtorno que nos confronte não tem poder de mudar a felicidade que o perdão traz. A felicidade vem da decisão da mente e não tem poder no mundo que possa tirá-la de nós. Apenas nossa decisão pode. E, infelizmente, o tem feito, porque a nossa decisão pelo conflito, pela separação, pela dor, pelo sacrifício, ainda tem permanecido. Então, a felicidade vem da decisão na mente, e a gente continua decidindo por sofrer. Sabe aquela decisão, gente, que eu acho que até compartilhei em um vídeo com vocês aqui no canal no YouTube, na verdade, no Instagram não. De que chegou um momento na minha vida que eu sofri tanto, eu tava tão no fundo do poço, eu tava tão na escuridão, que eu acho que a sensação que eu tenho, assim, é que o Espírito Santo pegou do meu cabelo, assim, puxou e me tirou do fundo da lama que eu tava, sabe? Porque era necessário uma força que a gente não conhece aqui no mundo, que me fez eu, sabe, sair do fundo da lama e respirar e pegar ar puro e decidir na minha mente que eu nunca mais queria voltar para aquele lugar. Então eu decidi e ainda disse, assim, sabe, eu precisei externar com palavras, eu mesma comigo dizendo que não me importasse mais o que parecesse acontecer no mundo, na minha volta, nas situações, nos meus relacionamentos com as pessoas, no que acontecesse com as pessoas ao meu redor, das pessoas que eu amava,
que independente do que acontecesse lá fora, eu ia ser feliz, eu estava decidida que eu nunca mais ia voltar para aquele lugar. Graças a Deus, acho que nunca mais voltei, mas foi uma decisão na minha mente e que eu posso decidir em qualquer momento. Se eu me deixar levar pelo ego de novo, pela culpa, pelo medo, pelo desespero, pela frustração, eu vou voltar para lá. Por isso que às vezes diz, né, que a gente aprende com a dor. Não seria necessário. Mas a gente precisa desse contraste para ver que a gente não quer mais voltar para lá. Então nós podemos ver de novo e de novo nessas aplicações como Jesus nos pede para pegarmos essas ideias relativamente abstratas e as aplicarmos em nossas situações diárias. Isso é mandatório se vamos aprender esse curso. Mandatório e obrigatório, né? O que não é realmente um processo intelectual, não é intelectual, não é mental, não é com palavras, com orações que a gente chega e diz e pede Então, assim, até trouxe aqui para comentar com vocês, né, daquele início de um curso em milagres, né? Então, na verdade, o que a gente tem que pedir nem é com palavras, mas um pedir com um sentimento, né? Que Jesus nos ajude a remover os bloqueios, a consciência da presença do amor, que é a nossa herança natural. Então, mas não é intelectual. Não é. Embora aprender sua mensagem intelectualmente seja importante, porque é por aí que ela entra na gente, é por aí que a gente deixa a mensagem entrar, por isso que Jesus usa o nosso intelecto para fazer isso, é porque é por aí que a gente deixa uma brechinha. Então, embora aprender sua mensagem intelectualmente seja importante, esse é o propósito do texto, afinal de contas. Se não aplicarmos os ensinamentos que a gente aprendeu intelectualmente, eles não significam nada. É que nem eu que sou formada, assim, em curso superior, eu me formei em administração, mas eu nunca coloquei em prática, assim, sabe? Nunca trabalhei na administração mesmo de uma grande empresa, assim. Então, não usei as ferramentas que eu aprendi no curso. Então, posso me considerar uma administradora? Não. Até no mundo a gente já sabe que é assim. Que o que a gente aprender intelectualmente e não colocar na prática não significa nada. Portanto, a ênfase nessas lições é nos fazer atravessar nossos dias de maneira normal, né? Mas no momento em que algo perturbar a nossa paz ou nos deixar em conflito, percebermos que isso não pode ter efeito sobre nossa felicidade e função, que são internas. Nós meramente as temos encoberto com ilusões. Nós confundimos a nossa função com as funções do mundo e obscurecemos a nossa função. Com isso, obscurecemos com ilusões a nossa função, nossa verdadeira função, que não tem efeito sobre a verdade. A última declaração da lição, então, repete esse pensamento. Eu tenho que reconhecer o que me faz feliz se quero achar a felicidade. Isso não pode separar a minha felicidade da minha função. A unicidade da minha felicidade, da minha função, permanece inteiramente inalterada por isso. Nada, incluindo isso, pode justificar a ilusão de felicidade
a parte da minha função. Quando algo torna você feliz e lhe dá prazer, perceba que essa experiência é separada da sua função de perdão e então não vai durar. Gente. De novo. Quando algo ou alguém, vamos dizer assim, ele não disse isso, mas às vezes em quando eu completo as frases do Kennedy aqui, né? Quando algo torna você feliz e lhe dá prazer. Algo, quero dizer, que é fora da mente. Então, quando algo torna você feliz, isso quer dizer que é uma experiência separada da tua função de perdão. Porque a nossa verdadeira felicidade, ela simplesmente ela está presente em nós e ela não depende de nada para ela ser. A verdadeira felicidade nesse mundo vem de liberarmos a culpa. O problema que nos fez fugir da mente. A culpa nos fez fugir da mente e achar que a gente está dentro de um corpo. Como acreditamos ter fugido do céu? O desfazer da culpa, então, é a fonte da alegria. Porque isso desfaz todo o sofrimento e dor. E nos devolve ao lar que nunca deixamos. Nossa felicidade durante o dia é equacionada ao perdão, no qual reconhecemos que nada nem ninguém tem o poder de tirar a paz de Deus de nós. Ela é nossa, esperando nossa aceitação. A consciência desse fato, mesmo que ainda não estejamos prontos para escolher a paz, provê uma insinuação de alegria e um senso de esperança. O que é impossível enquanto pensamos precisar manipular, seduzir ou mudar o mundo. Isso pode funcionar em alguns dias, mas nunca o tempo todo. Cansa. Porque é contrário à nossa natureza. Tudo que é contrário à natureza, cansa. Como eu me sentia em paz, vou compartilhar isso com vocês. Como eu me sentia em paz quando eu ia para a mente e pensava assim, gente, eu não preciso de nada. Eu não tenho que nada. Que sensação de liberdade mais maravilhoso. Eu não tenho que ser, eu não tenho que fazer, eu não preciso de. Esse lugar na mente é algo libertador. Isso de precisar manipular, seduzir, mudar, colocar força, sacrifício, pode funcionar alguns dias, mas não o tempo todo. E na verdade esse é o critério que Jesus nos pede para usarmos ao avaliar o valor de qualquer coisa no mundo. Como ele diz lá na lição 133. De novo, que a gente pulou uma lição para adiante, para trazer para dentro dessa. Tendo uma visão prévia dessa passagem incisiva, ele diz, né? Se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar um valor que é real. Aquilo que murcha e morre nunca existiu. Simplesmente perceber que não temos mais que valorizar o que não tem valor, mesmo que ainda não estejamos prontos para liberá-lo, é uma fonte de esperança. Então,
É aquilo simplesmente perceber, só de perceber, mesmo que a gente ainda não esteja pronto para liberar aquilo, que a gente ainda acha que precisa daquilo. Ok, tudo bem. É uma questão de tempo e de treino e de escolha na mente, né? Mas se a gente faz aquele exercício que eu tava falando para vocês que eu faço às vezes, de parar e ir pra mente e pensar, caramba, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Maravilhoso. Então, meus queridos, nós encerramos a lição de hoje. Espero que mais uma vez que vocês tenham gostado, que tenha servido para liberar mais quilos de crenças equivocadas, que tenha colocado vocês mais uma vez em contato bem profundo com o interno, com o Espírito Santo, com Jesus. E agora, para a gente encerrar, eu vou tirar aquela cartinha para nós. Lembrem que tempo e espaço não existe. E a gente pede que o Espírito Santo envie para a gente por aqui, usando essa forma, a mensagem que Ele quer que cada um de nós, aqui nessa sala de aula, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, futuramente, daqui 1 ano, daqui 5 anos, não importa, já que somos uma só mente, a mensagem que Ele quer para todos nós. Então, eu vou tirar o dadinho pra gente. Uau! Saiu direto o 6, que é uma carta de milagre. A gente vai tirando, sabe? Esse jogo é assim, a gente vai tirando o dadinho. E quando sair uma carta de milagres, então a gente pode, se quiser, encerrar o jogo. É a última carta, quando sai. E pra gente já saiu na primeira. Essa aqui. Milagres, carta 6. Deixa eu dar uma embaralhadinha. Uma mensagem bem curtinha que diz: eu experimento minha essência como sendo apenas amor. Vejo apenas amor em tudo que olho. Gostaram? Se vocês gostaram, deixe um comentáriozinho aí, que aí de repente, nessas próximas lições que estão sendo mais curtas, no final da aula eu posso tirar outra cartinha pra gente. Tá bom, meus queridos? Obrigada mais uma vez pela companhia, gratidão, agradeço a vocês imensamente pelo carinho. Eu tenho recebido tantas mensagens lindas de apoio e isso me deixa tão feliz, tão contente que vocês não imaginam. Porque, sabe, eu comecei essa entrega aqui sem planejar nada, entende? Foi uma orientação e eu tô cada dia mais feliz de estar aqui estudando com vocês. E eu agradeço demais mesmo pelo carinho. Gratidão, meus amores. Gratidão. Um beijo e a gente se vê amanhã. Pratiquem bastante, tá bom? Tchau, tchau.